programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um Muito Mais Saúde, falando sempre de assuntos ligados à nossa saúde. E o programa tem como finalidade informar, esclarecer, tirar dúvidas, né? Muitas pessoas assistindo o programa perceberam, descobriram que tinham aquele problema, descobriram que alguém da família estava sofrendo daquela doença, daquela patologia, seja dos dentes, seja da respiração, da visão, enfim, da saúde mental. E isso é muito importante, né? Porque esclarecendo ajuda você a se compreender melhor. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante ligado a uma parte do corpo indispensável, né? Você pode ter alterações para andar, para caminhar. Alguém pode ajudar você a andar, a caminhar. Você pode ir numa cadeira de rodas. Você pode colocar um aparelho para ouvir. Enfim, há muitas saídas para os problemas mais comuns que a gente vê aí no dia a dia. Mas problemas de enxergar, de ver, a visão é uma coisa difícil que alguém veja por você. Apesar de todo o progresso da medicina e da ciência, a oftalmologia ela tem seus limites, né? Você não tem como fazer alguém ver por você. Não há ainda um aparelho para ver, mas nós estamos caminhando, né? Hoje nós fazemos cirurgias excelentes de retina, de catarata, fazemos transplantes de córnea, enfim. Mas ver ainda é uma coisa incrível, né? Pessoas que tinham perdido a visão por doenças e que conseguiram, através de tratamentos e cirurgias, recuperar, por pouco que seja dessa visão, quando tiraram aquele curativo e que tiveram aquele susto, né, de ver, é uma coisa incrível. Nós vamos falar hoje sobre problemas da visão com a fisioterapeuta Marina Calvo Zebendo. A Marina trabalha numa área bastante diferente. Poucos de vocês ouviram falar nessa área. Ela é fisioterapeuta e faz fisioterapia oftálmica. Ela trabalha numa área rara, poucas pessoas trabalham nessa área. E nós vamos então conversar com a Marina. Marina, boa noite, Marina. Boa noite, doutor Norberto. Prazer receber você aqui para falarmos de um assunto que pouco se fala, né? Sim. Pelo que eu me lembre, é a primeira vez que a gente fala aqui no Muito Mais Saúde nesse assunto. Já trouxemos aqui colegas oftalmologistas que fazem cirurgias de todos os tipos e mostraram até pequenos filmes de cirurgias mais comuns, mas nunca falamos de tratar, do ponto de vista fisioterápico, né, desvios e problemas do globo ocular. Sim. Você estava me contando antes da gente começar, como é que você tomou conhecimento dessa área? Porque você formou-se em fisioterapia. Isso. Um curso comum, graduação normal que todos fazem para se formar em fisioterapeuta. Como é que você percebeu que havia esse campo de trabalho? Então, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. É um assunto muito novo para a área da fisioterapia e de extrema importância, né? Uhum. Eu me formei, tenho 17 anos de formado, me formei aqui em Friburgo mesmo, já trabalhei em outras áreas da fisioterapia, atualmente eu trabalho com reeducação postural e agora com a área da oftalmologia, né? Quando a gente faz a reabilitação, a reeducação postural, a gente observa muitos desvios oculomotores,
né? E foi uma área que começou a me interessar muito, em me aprofundar mais sobre isso. Surgiu a oportunidade de eu estar fazendo um curso de especialização e fiz o curso de especialização e já estou atuando na área. Você fez aonde o seu curso? Eu fiz em Curitiba. Ah, você tinha me falado, né? Isso. Com um fisioterapeuta que já trabalha com isso há muito tempo. Isso. E pelo que você me disse, ele já dá cursos, né, de especialização para fisioterapeutas, né? Isso. E esse curso que você fez, tem quanto tempo que você fez o curso? Eu fiz no início do ano, eu fiz em fevereiro. Você foi lá em Curitiba e fez lá, né? Fui para Curitiba, isso. Perfeito. E então você começou a trabalhar nessa área tem pouco tempo, né, Marina? Tem pouco tempo. Alguns meses, nós estamos em junho, né? Isso. Eu estou trabalhando no centro oftalmológico. É uma área muito nova, né, na fisioterapia, de muita curiosidade, né? Mas fisioterapia para os olhos, como é que é, o que que faz, né? Então, a reabilitação ocular já é muito antiga, né? Ela já tem tempo, né, que se faz esse trabalho. Porém, não era a área da fisioterapia, era a área da ortótica. Então, como o curso de ortótica, ele não está mais sendo, ele está acabando, né? Eles não estão mais formando ortoptistas. Os que já estão formados continuam trabalhando? Sim, alguns continuam. Alguns, né? Isso. E aí a fisioterapia agora está se empenhando, né, em tomar conta dessa área tão... Que ficou parada, né? Isso, prejudicada, inclusive. Prejudicada, né? Isso. Que tem tanto a ver com a nossa área, né, que é a reabilitação. Né? Então, a gente está fazendo a reabilitação oculomotora. E a reabilitação oculomotora, em média, é um processo muito longo, muito lento, leva muito tempo, ou depende de cada caso? Então, depende de cada caso. Como em qualquer área da fisioterapia, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Nos casos mais simples e tal, a resposta é muito rápida, né? Então, eu estou tendo respostas bem positivas em um tempo bem pequeno. Casos simples assim, o que seria para você um caso simples? Uma insuficiência de convergência, por exemplo, né? A convergência é o movimento dos olhos para a leitura, né? Então, muitas pessoas se queixam de que não conseguem permanecer muito tempo no movimento da leitura, pulam linhas, né, na hora da leitura, omitem letras, começam a ter dor de cabeça, cefaleia, enfim. O porquê que isso acontece? Porque a musculatura está fraca, então ela não consegue manter os dois olhos alinhados para fazer o movimento da leitura. Entendeu? Então, na verdade, vai para a reabilitação, para a gente fortalecer essa musculatura e a pessoa ter uma melhor qualidade, né, na leitura. É muito comum estudantes, né, estudantes em pré-vestibular, que precisam muito desse movimento, e crianças de forma em geral, e qualquer pessoa que precise manter a concentração, o ato de convergência e tal. Essa é uma patologia bem simples, assim, que a gente pega muito no consultório. Você falou que está trabalhando no centro oftalmológico. Isso. Aonde é aqui o centro oftalmológico? É ali na subida da UF. Ah, sim. Certo? Sei. Eu já agora me lembrei. Isso. É uma clínica que antes eles trabalhavam ali, o Dr. Maurício Brown. Depois o Maurício mudou-se do Brasil. Isso. Hoje ali só fazem oftalmologia, porque houve uma época que também tinha ali um centro médico, acho, isso, associado. Hoje é só oftalmologia. Só oftalmologia. Isso, doutor Alexandre, doutora Raquel. Né? Eu há pouco tempo até encaminhei um senhor que estava precisando fazer umas injeções na vista, não sei qual era o problema, e ele estava indo a São Gonçalo, uma dificuldade só lá num certo lugar. E ali encontrou uma médica, eu acho que é a doutora Raquel, que passou a fazer
esse tratamento ali. Sim, tem a doutora Raquel, tem o doutor Alexandre, tem a doutora Elaine. Aí eu não sei que é uma médica, né, que fez. Isso. E a família até depois me agradeceu muito, porque era uma dificuldade. O senhor é muito idoso, tem dificuldades motoras. Sim. Imagina sair daqui a São Gonçalo, lá dentro, voltar e podendo fazer aqui. E a família é de Cordeiro, é mais difícil ainda, né? Mas muito interessante. E agora eu acho até, Marina, que você está abrindo um campo muito grande de trabalho, né? Porque a gente percebe, nós temos aí um programa da TV Globo de jornalismo e tem uma senhora, eu não me lembro o nome dela, e a gente percebe nitidamente que ela tem um desvio, não me lembro de qual dos olhos. Sim. E ela falando, a gente percebe, né? Como você disse, há desvios que você percebe só de olhar. Isso. E há aqueles outros que só com um exame. Precisa de uma avaliação mais apurada. Muita gente pode estar tendo problemas, Marina, de dor de cabeça, de enxaquecas, talvez por causa de não ter um paralelismo, uma simetria. Com certeza. Isso pode acontecer. Pode. Quer dizer, um globo ocular está mais para desviando para uma direita ou esquerda, enfim. Eles não estão convergindo nem divergindo, eles estão meio perdidos. Da forma que deve ser, né? Então, como deve ser. Os distúrbios oculomotores, né, que a gente chama. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a doutora Marina Calvo Zebenda, que está fazendo agora, depois que fez um curso, tratamentos para pessoas que têm desvios, né? Nos olhos, nos globos oculares. Antes da gente terminar aqui, nós vamos mostrar para vocês como modificar para melhor o sorriso das pessoas com os companheiros do Implant Center. Você conhece o Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso com pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá. O seu sonho nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Bom, estamos de volta e conversando com a Marina Calvo Zebendo sobre tratamento fisioterápico dos distúrbios, né? Dos globos oculares, né? Da motricidade ocular. Então, a Marina já está trabalhando lá no centro oftálmico, que é ali na subida da antiga FONF, né? Que chamavam. Isso, acho que ainda é Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, não? Agora é UF, né? Hein? Agora é da UF. Tá. Eu lembro da clínica. Perfeito. Me diga uma coisa, Marina. Esse trabalho que você faz, para que é que se indica isso? Para que tipo de paciente? Então, a fisioterapia oftálmica ela é indicada para tratar os distúrbios sensório-motores, né, do globo ocular, né? E ela é indicada para pacientes que apresentam insuficiências de convergência, divergência, pessoas que têm estrabismos, né, como a gente já falou, ou manifesto ou não manifesto, né? Paralisias neurológicas, sequelas de AVE, traumas cranianos, traumas de face. Qualquer patologia que acarrete como sequela um distúrbio ocular, então a indicação é a fisioterapia oftálmica. Síndromes neurológicas, ambliopias, né, que são as baixas visões, as pessoas que têm baixa visão, né? Então, a gente tem uma gama enorme aí de pacientes para ser reabilitado. Você recebe pessoas de todas as idades ou são mais pessoas acima de uma certa idade? De todas as idades, todas as idades. Crianças, qual é o problema mais comum que você encontra em crianças? São os estrabismos, né? Ou manifestos ou não, e as insuficiências de convergência. Estrabismo é o que é? Para o pessoal entender. Então, estrabismo é o desvio do eixo ocular, né? Quando o eixo ocular, ele não está alinhado, né? Então, você olha, um olho olha para um lado, o outro olho olha para o outro. Então, eles não têm porque o ideal é que sejam paralelos, né? Vão sempre em paralelos. Isso. E que convirjam também, né? Por exemplo, quando você lê, eles não podem cada um, eles têm que ter esse movimento. Exatamente. Eles têm que trabalhar da forma, né? Eles têm que estar simetricamente trabalhando os dois olhos juntos, né? No caso do estrabismo, que é criança, por exemplo, como você disse, tem muito esse problema. No caso do estrabismo, quanto tempo leva, em média, para aqueles mais graves, os mais simples, para que uma criança fique com a sua simetria recuperada? Então, aí vai depender, né? Se for um estrabismo mais leve e tal, se ele não for um estrabismo manifesto, se não for cirúrgico também, porque os cirúrgicos, a gente não tem muito o que... Se ele já for diagnosticado como estrabismo cirúrgico, não é indicado para fisioterapia oftálmica, né? Então, cirurgia para estrabismo, no caso aí, como você falou, esse estrabismo é assim muito acentuado, ela dá bom resultado? Dá bom resultado. E não tem jeito, tem que ser cirúrgico, senão não volta, né? Perfeito. Você tem um prisma, Tenho, não é? Que eu trouxe aqui algumas coisas, eu trouxe um prisma. Só para o pessoal ter uma ideia de como você trabalha. Só para a gente ter a noção de como a gente faz, né? Se você quiser mostrar para ele naquela câmera, então, aqui, ele vai dar uma aproximação, um zoom, que aí aparece bem grande, tá vendo? Na tela da TV, ó. Isso. Aí aqui, você pode ir mostrando lá. Aqui é o prisma, né? Que a gente trabalha avaliando e depois trabalha com ele para o fortalecimento da musculatura, né? Então, isso aqui é uma ferramenta de trabalho importantíssima. Toda pessoa passa por para você avaliar, tem que usar o prisma. Isso, a maioria Impressionante, olha lá, bacana, né? E aí, com ele, você vê o grau... Isso, a gente vai vendo, na verdade, a força que o músculo está tendo, né? Porque se o músculo não estiver bem, ele não consegue movimentar o globo ocular, né? Isso. Porque tem vários músculos. Isso. Ele se desvia, né? Um olho se desvia. Ele não consegue manter o foco, né, do que você precisa. Então, para a leitura, você tem que manter um foco na leitura.
né? E quando você tem pouca força nessa musculatura os retos mediais, né, que são os principais para convergência, o olho se desvia, então você perde o foco, aí você começa a pular a linha, você começa a omitir as letras, as palavras, entendeu? Cefaleia, enfim, irritabilidade, principalmente com criança, a criança perde falta de atenção, né, para a atividade que está fazendo. Inclusive, muitas crianças com problemas visuais, a primeira pessoa que percebe geralmente são os professores, né? Exatamente. Que vê que a criança não vê, não aprende. Exatamente. E aí eles falam para os pais, olha, procura consultar lá um oftalmologista. A gente vê muito isso, ouve muito essa história. Muito. Não é verdade? É de extrema importância que o professor esteja observando isso. É de rotina. Eu me lembro, uma época, Marina, que eu trabalhei no SESI. E o SESI tinha um programa de visita a empresas. Eu não sei se hoje ainda tem. Eu mesmo fiz os chamados exames periódicos, né? Empresas assim mais distantes que tinham dificuldade das mulheres irem ao SESI. Então nós agendávamos com aquela empresa um dia, às vezes o dia inteiro, horários, e eu, com uma enfermeira e o nosso material de trabalho era todo conduzido do SESI para aquela empresa. A empresa preparava um espaço, né? Bem como se fosse um consultório, né? Com toda a privacidade. Fazíamos lá os exames para aquelas mulheres, que era uma coisa de rotina anual. Vocês fazem esse trabalho ou não? As pessoas é que têm que ir lá ou vocês também atendem a empresas? Não, então, a princípio, já vai entrar aí sobre o exame de motilidade ocular, né? Porque, na verdade, quando o paciente chega para a gente vai fazer a avaliação, a gente faz um exame de motilidade ocular. Nesse exame, a gente vai ver como é que está a força dessa musculatura, né? Entre outras coisas, a gente vê basicamente a força da musculatura, se há desvio, se não há, enfim. E quem nos encaminha esses pacientes geralmente são os oftalmologistas, os neurologistas, pediatras, né? Clínicos também, fonoaudiólogos, em função dos déficits de atenção que estão, né, aí assolando as dificuldades de aprendizagem, né, das crianças. Então, encaminha para o oftalmo, ou para o pediatra, ou para o neurologista, e eles pedem a avaliação da motricidade ocular, entendeu? A avaliação fisioterapêutica. Quer dizer, então, por exemplo, um pediatra lá no consultório percebe, ou a mãe queixa que a criança tem isso, ele vê, ele encaminha para você fazer uma avaliação e dizer como tem, na fisioterapia convencional, né? Certo, o paciente é encaminhado pelo médico, pelo especialista, né? É importante passar pelo especialista, né? Primeiro. Tá. E o neurologista também percebe muitos casos. Sim. Você consegue fazer trabalhos em pessoas idosas que não estão demenciadas, que estão ainda lúcidas? Sim. No caso do idoso, o que você vê mais? Então, no caso do idoso, essas pessoas, a musculatura já está mais fragilizada, né? E a gente pega muita queixa de visão dupla no idoso também, né? Então, eles chegam com queixa de visão dupla. Eu estou vendo dois, eu estou vendo embaçado. Ele olha uma letra, uma palavra escrita e vê duas, aquilo dobrado. Isso. E a causa mais comum disso é o quê? São os desvios, que não são manifestos. Então, entendeu? um olho está olhando para um lado. Um olho foca de uma forma e o outro de outra, em outro lugar. O foco não está no mesmo lugar, então ele não consegue formar uma imagem só. Entendeu? Entendi. Então, uma palavra vista pelo olho esquerdo pode estar 0,5 centímetro acima da mesma palavra vista pelo olho direito, e aí tem essa duplicidade. Isso incomoda muito. Imagina como é que a pessoa vai ler, né? E não tem como corrigir isso com óculos, né? Não.
Porque o problema é da musculatura. Da musculatura. Quando o problema é da musculatura, não tem. Não tem, não é uma questão de grau. Não é uma questão de grau. É importante a gente frisar, porque a gente não trabalha com o grau de óculos, né? Isso é uma área da oftalmologia, né? É o especialista, o oftalmologista que vai avaliar e ver a necessidade ou não do uso do óculos. Né? A fisioterapia vai fazer a avaliação óculomotora, entendeu? Não do grau. Não do grau, olho, né? Não do grau. É muito comum essa dúvida no consultório. Mas mesmo fazendo a fisioterapia eu vou precisar usar o óculos? Eu vou ter que voltar a usar óculos? Eu falei assim, olha, o óculos vai ser avaliado pelo seu oftalmologista. A gente não está tratando exatamente do uso ou não do óculos, né? É da parte ocular. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Perfeito. Do movimento dos olhos, né? Agora, de uma forma geral, crianças, idosos, adultos, jovens, qual é o problema mais, vamos dizer assim, cada especialidade médica tem aquilo que nós falamos de rotina, um arroz com feijão. É aquilo que todo dia aparece em alguns casos, né? Sim. Então, o ortopedista tem isso, o reumatologista tem, o dentista tem, o que mais aparece é isso. Isso. No seu caso, na fisioterapia oftálmica, o que aparece mais? Então, o que mais a gente vê são as insuficiências de convergência e de divergência, né? Que basicamente é em função da falta de força da musculatura para manter o olho posicionado adequadamente. E isso não importa a idade, essa pessoa pode ser jovem, saudável e ter essa musculatura insuficiente, de um lado só ou dos dois lados? Sim. O objetivo sempre é você facilitar, reeducar a visão binocular. Então, os dois olhos precisam estar funcionando perfeitamente para você ter uma visão perfeita. Então, se a musculatura de um olho está mais fraca do que o do outro, vai haver um desvio. Entendeu? Então, isso pode acarretar cefaleia, lacrimejamento, hiperemia, os olhos, coceira na vista. É muito comum os estudantes chegarem dizendo, eu fico coçando a minha vista. Entendo. Entendeu? Eu tenho que ficar piscando o tempo todo na aula para poder ver o quadro, enxergar o quadro negro. Eu não consigo copiar de forma... eu começo a copiar, a professora apaga o quadro. Isso é comum. Demora para fazer a cópia. Isso. Interessante. Então, muitos problemas que a pessoa tenha que afetem o globo ocular, às vezes não é um caso... para o oftalmologista, quer dizer, você enxerga bem, isso. A acuidade visual está boa, isso. E não está bom é a musculatura a motricidade. Que controla, né? Isso, exatamente. Impressionante, né? Muitos casos de acuidade visual normal, mas com insuficiências consideráveis. Acidentes que a pessoa sofra podem causar isso? Então, os acidentes, os traumas cranianos, né, traumas de face, você pode ter a lesão da musculatura ocular, né, você pode ter a paralisia, né, da inervação daquele músculo e causar paralisia na musculatura, como num AVE, né? Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, causa uma paralisia de um lado do corpo, né? Quando você tem um derrame, né, que é mais fácil, né? Você fica com a paralisia de um lado, né? Quando você tem algum trauma neurológico, né, de face e tal, você pode ficar com a paralisia na musculatura ocular. Então, também precisa ser reabilitado. Né? E o resultado é positivo, é bem positivo. Ajuda muito, né? Muito. Interessante. Quer dizer, é preciso até que quem está assistindo o programa, né, os pais, professores, a própria pessoa que está assistindo e que tem todos esses problemas com a visão, com os olhos, né? Pense também nisto. Será que ela está com dificuldade na musculatura que controla o globo ocular? Na verdade, são 6 pares de músculos, né?
cada olho é comandado por 6 músculos, né? Então, não é pouca coisa. É verdade, cada um tem o seu trabalho. Sua função. Para direita, esquerda, para cima, para baixo. A rotação do globo ocular, entende? Então, assim, não é uma coisa fácil, não. E há situações em que só a cirurgia pode resolver. Sim, sim. Interessante, né? Isso é uma área de trabalho muito boa. Fisioterapeutas que fazem o trabalho de fisioterapia oftálmica aqui em Friburgo, só você que faz? Então, eu acredito que sim, que esteja atuando, eu acho que é só eu, por enquanto. Porque é uma área nova aqui para nós. Sim, é uma área nova. É uma área muito nova. Na medicina também nós temos algumas áreas extremamente novas. Por exemplo, nós temos colegas aqui da ortopedia que se especializaram numa determinada articulação, porque é tão complexo o trabalho que não dá para você fazer bem joelho, mão, ombro, quadril, tudo. Cada uma, como no seu caso, né? Você tem que ter uma concentração para compreender bem aquilo e então conseguir fazer muito bem aquilo. Quando você tem um estrabismo extremamente acentuado, que você faz o diagnóstico, você às vezes encaminha para a cirurgia. Sim. Sim. Aí, tem casos que a gente tem que mandar para o estrabólogo para Aqui em Friburgo, eles fazem essa cirurgia ou não? Então, eu acho que não. Não. Aí você encaminha para o oftalmo daqui e ele é que dá o encaminhamento. Ele dá o encaminhamento para alguém da sua confiança, naturalmente, né? Tá. Lesões, como eu ia dizer a você, lesões por doenças neurológicas podem acontecer. Sim, síndromes neurológicas, né? Tem aquelas doenças, as ambliopias, né? Que podem ser adquiridas ou congênitas, né? Então, o importante, doutor Norberto, é a atenção precoce, né? À movimentação ocular. Né? Então, a gente tem que estar atento desde bebezinho, se essa criança acompanha os objetos de forma satisfatória, se ela faz algum movimento de cabeça que possa estar interferindo na movimentação ocular, porque muitas crianças também apresentam desenvolvimentos motores com atraso, né? E podem ter causa ocular. Né? Então, às vezes, a criança tem uma baixa visão que não foi diagnosticado ainda e isso está interferindo no desenvolvimento dela. Né? Então, é importante que os pais fiquem atentos, que os profissionais que atendem essas crianças fiquem atentos a isso, né? E encaminhem para a gente poder avaliar. Né? Perfeito. E o pediatra, que é o que atende mais também, né? Sim. Mas, é interessante também a gente ressaltar que o ortopedista também, ele pode fazer esse encaminhamento em função das torcícolos, né? Ah, sim. Se ele percebe que pode ter relação com um mau posicionamento dos globos, importantíssimo, né? Importantíssimo. Tá. Meus amigos, daqui a pouco nós retornamos conversando um pouco mais sobre a terapia oftálmica com a Marina Azevedo. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você.
Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, falando sobre fisioterapia oftálmica, né? Com a Marina. A Marina mostrou que há muitos problemas que afetam a nossa visão e não são por problemas de acuidade dos olhos. Eles enxergam muito bem. Eles é que não estão bem posicionados, estão mais para um lado, eles têm que estar certinhos. Se um está para cá, o outro está para cá, ou ao contrário, ou para cima, você já hoje acredito que não seja tão comum, mas de vez em quando você encontra alguém que você está conversando, que você olhando para aquela pessoa, você percebe nitidamente que os olhos dela não estão trabalhando assim em comum acordo. Um está mais para um lado, outro para o outro, enfim. E há casos, Marina, em que o olho fica excluído pelo cérebro, né? Sim. Tal é a alteração na posição. Em que casos são esses? Isso. Então, o nosso corpo é muito inteligente, né? Então, a intenção do cérebro é sempre olhar uma imagem só, né? Então, se há um desvio, né? Um estrabismo, um desvio, seja ele qual for, e cause uma diplopia, essa diplopia, o corpo vai se adaptar a isso, né? Então, ele pode fazer a supressão dessa imagem, né? Ele pode estar suprimindo a imagem de um lado e você olhando só com o outro olho, que tem o foco. Então, a gente também faz essa estimulação, né? Então, a gente estimula o máximo que a gente consegue para trazer fóvea a fóvea, o foco estar na fóvea, né? Então, a gente precisa manter o foco ali e ensinar para esse cérebro que aquela imagem, ela não pode ser suprimida, né? Agora, tem alguns casos que ele suprimiu e se você for tentar estimular, você pode causar uma diplopia ainda maior. Então, já está adaptado, a gente não vai mexer, entendeu? Você causa um problema maior para o cérebro, né? E ele pega o seguinte, ele exclui aquele olho que ele percebe que está ruim. Exatamente. Né? Um olho que está olhando só para o chão. Isso, né? Exatamente. E esses casos extremos, que a gente vê pessoas que têm um desvio, muito você grande. Conversa e vê que a pessoa, o olho direito, está olhando lá para a direita e ela está olhando para você com o esquerdo. Você olha e não, quem está me enxergando é o olho esquerdo. Né? Você vê. Aquele olho que está totalmente fora da posição que deveria estar, o cérebro exclui ele. O cérebro exclui. E aí, nem cirurgicamente se tenta fazer. Em alguns casos, a gente consegue trazer e trazer de novo a visão binocular, né? Porque o objetivo é sempre trazer a visão binocular, né? Se ele tem a visão monocular, a gente vai avaliar o porquê, né? E vai tentar ver o que é possível fazer. Né? Entendo. E se for possível, a gente vai estimular. Se não, vamos deixar como está. Entendeu? E o trabalho que nós estávamos vendo aqui no roteiro que você até nos forneceu, o tratamento médio, juntando todas as patologias mais comuns e as mais difíceis também, mas a média de um tempo assim, que uma pessoa fique tratando com você, qual é? Então, o tempo de sessão da terapia, ela é em torno de 30 minutos, né? A musculatura ocular é uma musculatura muito delicada, então ela se cansa facilmente. Em alguns casos a gente libera até o paciente antes de 30 minutos, em outros casos a gente consegue ficar um pouquinho mais e tal, mas em média é em torno de 30 minutos, né? E dependendo do caso, da patologia, da resposta que essa musculatura vai nos dar,
A gente pode liberar o paciente com 10 sessões, a gente pode liberar o paciente com 5 sessões, entendeu? Tem casos que ficam 1 ano em tratamento, os casos mais graves, né? Esses mais graves, os neurológicos. Que precisam de 1 ano é o quê? Então, causas de trauma, traumatismo crânioencefálico. Por acidente, né? Por acidente, os desvios que são muito grandes e tal. Tem vários casos, né, que a gente tem que permanecer por mais tempo, né? É importante falar da diabetes também, né, que traz alterações oculomotoras importantes, né? Quais são essas alterações mais Paralisia comuns? da musculatura, né? Ah, sim. Paralisia da musculatura. Porque o diabetes, ele destrói, faz uma neuropatia diabética, neuropatia né? diabética. Ele afeta nervos de todo lado, inclusive, Isso. né? Então, os pacientes diabéticos precisam ter essa percepção, né? Começar com visão dupla. O primeiro sinal é a visão dupla, né? Embaçamento, a visão dupla. Aí procurar o oftalmologista, que vai ver o que é, né? Antes de começar a compensar, porque muitas vezes o paciente começa a compensar a cabeça e nem percebe para não ver duplo, né? Então, se ele fica alinhado, posicionado corretamente, ele vai ver duplo, né? Em alguns casos. Então, ele começa a rodar a cabeça, começa a criar compensações para não ver duplo, né? E deixa para procurar o oftalmo mais tarde. Mas aí já criou um problema E maior. outro problema, né? Porque também tem a torcicolo, tem uma tensão maior e tal. Tem a musculatura do pescoço que fica muito sobrecarregada. Exatamente. Né? Que sofre muito com aquilo. Então, meus amigos, vejam quantas de vocês aí já estão para ler, ouvir a cabeça, para enxergar, faz assim, né? Para compensar um problema que tem tratamento. Quedas palpebrais também, queda da pálpebra, né? Até de caráter estético, né? Oftalmoplegia. A queda palpebral, o que você ia dizendo? O que tem? Então, quando você tem a queda palpebral, você faz um tamponamento na visão, né? Então, o corpo vai compensando gradativamente, né? Para você manter o olhar fixo, né? No que você precisa. Então, muitas vezes o paciente começa a levantar a cabeça e não está percebendo que é a pálpebra que está caindo, entendeu? Então, além do problema muscular, postural, você começa a ter uma baixa visão em função disso aí. Então, é importante também essa questão estética, né? Perfeito. Aqui a gente falou das causas, né, mais frequentes. Agora, uma coisa que os pais ficam sempre preocupados, qual é a importância de fazer uma boa avaliação ocular durante o tempo que a criança está no colégio? Você acha que toda criança deveria fazer de rotina? Eu acho que deveria ser rotina nas escolas pedir uma avaliação da musculatura ocular, né? Um exame de motilidade ocular, porque muitas crianças têm deficiências na musculatura, né? E não sabem disso, os pais não percebem, né? E acham que é uma falta de atenção, que a criança não quer fazer atividade de casa, né? Não quer fazer por outros motivos, por preguiça, exatamente, né? Eles se queixam de dor de cabeça, então a gente precisa estar atento a isso, né? E eu acho importante, eu acho bem importante. Existe algum trabalho assim de rotina que vamos dizer assim, a fisioterapia oftálmica, a sociedade que congrega vocês ou a própria sociedade de oftalmologia aconselha que as crianças, mesmo sem ter nenhuma, vamos dizer assim, não externar nenhum problema, nem aparentar, deve-se fazer, porque tem lugares, países que fazem de rotina, né? Isso. Eu acho que deveria ser como audiometria, né? As escolas têm como padrão pedir uma audiometria Devia se fazer também na parte oftálmica, né? Me parece que houve uma época, aí eu não tenho certeza, que havia um trabalho que o próprio professor levava, ou alguém levava, quadros ou um projetor que mostrava alguma imagem de uma casa, de uma estrada, e perguntava, quem não vê até onde for
possível, diga. E a criança, agora eu não estou vendo mais. Sim. Aí eles já faziam uma primeira triagem. Sim. Separavam essa criança para um exame mais... Até porque, doutor Norberto, a gente pode ter aí como diagnóstico diferencial um problema de oculomotor para um transtorno de déficit de atenção, entendeu? Então, assim, muitas crianças diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperatividade, elas podem estar também com um problema oculomotor. Mais importante ainda, fazer com que ela se desinteresse, ela não vê. Não tem, exatamente. Então tem muita criança tomando remédios para o déficit de atenção e desnecessários. Não sei desnecessário. Nós podemos supor, se ela não tem déficit de atenção, né, o TDAH, ela está tomando todo esse monte de medicamentos sem necessidade, não fazem efeito algum, pelo contrário, podem estar dopando, sedando. Exatamente. E o problema dessa criança pode estar na parte ocular. Na parte ocular, seja por má acuidade, que não tem nada a ver com a musculatura, ou por deficiência da musculatura, que ela não vê. Que ela não consegue manter o foco. Com certeza. Então você vê a importância não só da audição, como da visão. Da visão, importantíssimo, importantíssimo. Né? E ultimamente nós tivemos aí até um destaque muito grande para essa questão do déficit de atenção por hiperatividade, e muitas vezes isso está sendo levado a extremos que pode ter outra razão, outra origem por trás, não é verdade? Então, eu acho que antes da gente fazer um diagnóstico mais... Tem que excluir tudo. Tem que excluir todas as outras possibilidades. Eu acho que o exame de motilidade ocular é imprescindível nesse caso. Tá certo. Entendeu? Meus amigos, nós chegamos ao final aqui do Muito Mais Saúde dessa semana, falando sobre um assunto que é a primeira vez que eu me lembro que estamos abordando aqui, que é o problema da musculatura que controla os nossos olhos, né? Para cima, para baixo, para os lados. Se essa musculatura tem problemas, a gente está vendo duas coisas. A gente não está vendo bem com um olho, ele está olhando uma coisa, o outro outra, e isso traz problemas, como a doutora Marina disse, para crianças, para todo mundo. Então prestem atenção, isso tem tratamento e deve ser visto o mais cedo possível. Ô Marina, eu agradeço você ter vindo aqui, ajudou muito, porque tudo que nós falamos aqui é para esclarecer a comunidade, né? Sim. Então isso ajuda as pessoas que assistem, porque divulga, existe esse problema. Muita gente que está assistindo e que vai assistir, eu não sabia, pensei que fosse só usar óculos, não. Existem outros problemas. Outros problemas, né? Exatamente. Então eu peço a você que se despeça aí do pessoal para a gente terminar. Isso. Eu agradeço a oportunidade de estar abordando esse assunto de extrema importância e espero que os pais, os familiares, os médicos, toda a equipe, né, que cuida dessas crianças e dessas pessoas, não só de crianças, mas de todas as pessoas, tenham como agora parâmetro também o exame de motilidade ocular, porque é de muita importância. Entendeu? Meus amigos, eu desejo uma semana com saúde e paz para todos. Prestem atenção nas suas crianças, nos seus idosos. Alguém pode estar tendo, qualquer idade, alguém pode estar tendo dificuldade com os músculos que controlam os globos oculares e não é nada questão de usar óculos. Um abraço, uma boa semana para todos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.